Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos fazer agora a resolução de uma atividade, tá? Lá na página 179, tá? Que envolve a questão de resolução de problemas, tá? De equações do segundo grau, tá bom? Então vamos ao que interessa. Bem, lá na primeira questão, o que é que ele pede? Diz assim, o produto, olha só, o produto de um número positivo por sua quarta parte é igual a 100. Calcule esse número, tá? Pessoal, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, é interessante que você registre os dados, ou seja, as informações que trazem, tá, o enunciado. Por exemplo, ele quer que você determine o produto de um número positivo. Tá, eu não faço a menor ideia de que número é esse. Então vou chamar esse número de x. Se ele é positivo, obviamente ele vai ser o quê? Maior que zero. Essa é a primeira informação, certo? Calcule o produto de um número, olha só, o produto de um número positivo por sua quarta parte. Então já sei que esse número, que é uma incógnita, que eu não faço a menor ideia de que valor é esse, vou chamar ele de x, certo? Ele é positivo. E eu sei que o produto dele, quando eu me refiro a produto, tá? Vou destacar aqui de vermelho, ó, eu estou me referindo à multiplicação. Então, o produto desse número positivo, que é o x, pela sua quarta parte. Ora, se x é um número qualquer, a quarta parte dele vai ser o que? X dividido por 4, que seria um quarto multiplicado por x, certo? Tudo isso é igual a 100. Então vejam que você agora já tem o quê? Uma situação em que você pode determinar esse valor de x, tá? Como isso aqui trata-se de uma multiplicação, como é que eu faço a multiplicação de um termo, tá? Vamos supor que aqui seja um termo inteiro, certo? Por um termo fracionário. Simples, né? Você vai multiplicar apenas as componentes do numerador e manter o denominador, não é isso? Então x que multiplica x vai ser o quê? X ao quadrado. Mantém a base e soma os expoentes. E o 4 vai ficar como se fosse 4 multiplicado por 1 no denominador, né? Então você vai manter esse 4. Tudo isso igual a 100, certo? Bem, aqui nós podemos fazer de duas formas diferentes, tá? Utilizando o princípio fundamental da proporção, que seria multiplicar os meios pelos extremos, ou raciocinar da seguinte forma. Professor, o 100 ele não tem denominador, mas subtende-se que o denominador dele é quanto? É 1, já que 100 dividido por 1 é o próprio 100. Para tornar esses denominadores iguais, tá, eu poderia multiplicar numerador e denominador por quanto? Por 4. Aí vejam o que é que você vai obter como resultado. Ó. Eu vou manter esse x ao quadrado, certo? Vou manter o 4. E quando eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 100 vai ser igual a 400, não é isso? E 1 vezes 4 é igual a 4. O que é que você percebeu aí? Ah, professor, eu percebi que aqui eu tenho uma igualdade em que os dois denominadores são o quê? Iguais. Então, na realidade, se eu multiplicar pelo princípio multiplicativo, multiplicar primeiro e segundo membro por 4, eu posso automaticamente eliminar esse 4 do denominador. Então, simplifico, certo? Então, nesse caso aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Como 1 é elemento neutro da divisão e da multiplicação, então, ó, x ao quadrado dividido por 1 continua sendo x ao quadrado, certo? E aqui, ó, tudo isso igual a quanto? A 400 dividido por 1, que é o próprio 400. Daqui em diante, tá? Qual vai ser agora a minha linha de raciocínio? Bem, utilizando o princípio multiplicativo, se eu tirar a raiz quadrada do primeiro membro e a raiz quadrada do segundo, isso foi explicado, né? Eu vou encontrar apenas quem? Apenas o valor da variável x. Só que entendam, como x está ao quadrado, significa dizer que ela pode assumir tanto um valor positivo, como também pode assumir um valor negativo. Então vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Lembre que você tirou a raiz quadrada dos dois, certo? Ótimo, vamos lá. Bem, eu vou destacar aqui o 400. 400, ele é um quadrado perfeito? Sim, ele é um quadrado perfeito. Então vou colocar aqui, ó, x é igual a mais ou menos, eu já sei que 400 é um quadrado perfeito. Ora, olha só, 400, o que é 400? 400 é o produto do 4 por 100, não é não? 4 é quadrado perfeito, quanto é? É 2. E o 100 também é um quadrado perfeito, é 10, já que 2 ao quadrado é igual a 4 e 10 ao quadrado é igual a 100.
Produto, olha só, de duas potências de mesmo expoente. Mantém o expoente e multiplica as bases. 2 vezes 10. Pessoal, quanto é 2 vezes o 10? É 20. E o 2 se mantém. Então vejam que se eu multiplicar 20 vezes 20, o resultado vai ser numericamente igual a quanto? A 400. Então vejam que eu realmente, 400 é um quadrado perfeito. Então daqui eu já posso tirar essa raiz quadrada de 400 e colocar o resultado quanto? 20. Vejam que aqui eu tenho duas respostas. Eu tenho um x1, que é igual a menos 20, e tem um valor x2, que vai ser igual a mais 20. Tá? A ordem que você vai colocar, se coloca o positivo primeiro, certo? Ou se coloca o negativo primeiro, isso tanto faz. Agora a gente vai chegar a uma conclusão, tá? Veja bem, eu estou me referindo a quê? Ele afirmou, certo? Bem aqui no início do enunciado, que esse valor de x, ele é um termo que positivo, quer dizer, ele é um termo maior que zero. Bem, esse x1 igual a menos 20, ele satisfaz essa condição? Não, não satisfaz, certo? Então, na realidade, eu já descarto esse resultado negativo. Vejam que, na realidade, tá, a minha resposta para x são duas componentes, uma componente negativa e uma componente positiva. Porém, no caso do enunciado, como ele já afirma que essa variável é positiva, então eu vou descartar o valor negativo e levar em consideração apenas o valor positivo. É como se fosse o meu conjunto verdade, tá? Para essa informação aqui vai ser apenas o valor 20, tá? Só para você entender, certo? Aí raciocinando aqui, ó, mais uma vez, bem, que termo positivo vai ser esse? Então, meu valor de x, tá? Segundo anunciado, satisfazendo essa condição de ser positivo, vai ser igual a 20, tá bom? Então aqui seria a minha resposta, tá certo? Vamos agora, pessoal, à próxima resolução. Resolução da questão 2, né? A questão 2, ela diz o seguinte no enunciado. Em determinado triângulo, olha só, em um determinado triângulo, tá? A medida da base, ela é numericamente igual à medida da altura, certo? Se a área desse triângulo é 72 centímetros ao quadrado, ele forneceu uma unidade de medida, certo? Qual é a medida da altura desse triângulo? Bem, essa é a minha incógnita, certo? Então vamos aos dados, né, pessoal? As informações que estão sendo fornecidas aqui pelo enunciado. Vamos lá, de novo. Em um determinado triângulo, nesse triângulo aqui ao lado, certo? A medida da base, veja bem, vou destacar bem aqui, ó. Medida da base, certo? É numericamente igual à medida da altura. Pronto, foi fornecido aqui. Então nós podemos dizer que a base, aqui, ó, é quanto? É h, e minha altura também é h, tá? Continuando. Aí ele diz que a área desse triângulo, a sua área, é igual a 72 centímetros ao quadrado. E ele pede para você determinar o valor dessa altura. Simples, né? Primeira coisa que você deve lembrar. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Bem, a área de um triângulo vai ser a base desse triângulo, que é esse h, multiplicado pela minha altura, que continua sendo h, dividido por 2. Não é isso? Então vamos fazer as substituições. Quanto é o valor dessa base? Bem, a base aqui, ó, esse h aqui é a minha base, certo? Corresponde a quanto? A h, certo? Eu vou substituir esse valor de b aqui, ó, por h, tá certo? Então vai ficar assim, ó, h multiplicado por quem? Pela altura, que continua sendo h, dividido por 2, igual a minha área, tá? Quanto é esse valor de área que ele forneceu? Bem, o valor de área bem aqui, ó, que ele forneceu é igual a 72 centímetros ao quadrado. Então você simplesmente vai substituir o azão por 72, que corresponde ao valor da área. Pronto. Daqui para frente está fácil você continuar a resolução, ó. h vezes h, o resultado disso vai ser h ao quadrado. Tudo isso sobre 2 igual a 72. Utilizando o princípio, certo? Da proporcionalidade, tá? Princípio da proporcionalidade. O que é que eu posso fazer? Posso multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Em um momento oportuno, tá? Eu vou explicar isso aí para vocês, certo? Mas agora vamos nos limitar a utilizar o que nós já sabemos, tá? Por exemplo,
Como é que eu posso aqui, ó, transformar esse 72 em uma fração de mesmo denominador desse a igual ao quadrado, certo? 72 é a mesma coisa que 72 sobre 1, tá? Então eu poderia multiplicar numerador e denominador por 2. Porque quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou obter aqui, ó, bem aqui do lado, certo? Para ficar melhor. Eu vou obter h ao quadrado sobre quanto? Sobre 2, igual 2 vezes 72, ó, 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 7 são 14, então vai dar 144. E 2 vezes 1 são 2. Professor, eu modifiquei, tá, a igualdade? Não, negativo, certo? Você simplesmente multiplicou numerador e denominador por 2. De modo que a fração que você encontrou, ela é equivalente a 72, porque se você dividir 144 por 2, dá 72, certo? E tornou os denominadores o quê? Iguais. Quando você torna os denominadores iguais, eu posso multiplicar primeiro e segundo membro por 2. Então eu simplifico esses dois aqui, ó. O que é que me resta? H ao quadrado igual a 144. Usando a mesma linha de raciocínio das equações incompletas do segundo grau, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou manter, tá, esse h sem o expoente 2, eu vou tirar a raiz quadrada das duas componentes, primeiro e segundo membro, e eu já sei que essa minha resposta vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 144. O que é que eu devo saber? Ah, se 144 é quadrado perfeito. Ele é? Sim, certo? 144, ele é numericamente igual a 12 multiplicado pelo próprio 12. Ou seja, ele é igual a 12 ao quadrado. Ele é um quadrado perfeito. Então a raiz quadrada de 12 ao quadrado, quer dizer, 144, é o próprio 12. Aqui eu tenho duas respostas. Eu tenho um H1, a altura, olha só, menos 12. Qual é a unidade de medida que ele está utilizando? Da área é centímetro ao quadrado. Então, da altura, naturalmente, vai ser o quê? Centímetro. Então, eu tenho aqui, ó, menos 12 centímetros. E um H2, altura 2, igual a 12 centímetros. Aqui, eu peço que vocês tenham atenção para entender o seguinte. Ah, professor, então são duas respostas, tá? Sim, nas equações do segundo grau, incompletas, tá? Desse caso aqui, você encontra realmente duas respostas. Mas você tem que entender que no enunciado, ele está tratando de unidade de medida, centímetro. Quando você vai determinar uma dimensão, certo? Como, por exemplo, uma base de um triângulo, uma altura, certo? O comprimento de um retângulo, por exemplo, certo? A base, a altura dele. Bem, quando eu me refiro a dimensões, não existe dimensão negativa, certo? Então, para todos os efeitos, eu já posso destacar, tá? Descartar essa minha altura que é negativa e levar em consideração apenas o meu resultado positivo. Portanto, H para essa situação vai ser igual a 12 centímetros. Então, nós podemos concluir que a altura, tá, que ele pediu vai ser numericamente igual a 12 centímetros, porque eu levo em consideração apenas a dimensão como valor positivo, tá? Desconsidero o resultado negativo, tá bom? Vamos à próxima situação, questão 3. A soma da medida da base maior com a menor, tá? É numericamente igual à altura de um trapézio, certo? De área, 18 centímetros ao quadrado. Quanto mede a altura desse trapézio? Pessoal, outra coisa. Vamos anotar os dados que vão nos interessar, que serão úteis. Por exemplo, veja bem. O que é que eu sei sobre determinação da área de um trapézio? Vamos lá, vamos relembrar. A área de um trapézio ela é calculada pela soma da base maior mais a base menor, lembra? Dividido por 2 e esse resultado multiplicado pela altura. É dessa forma que você calcula a área de um trapézio, certo? Vamos só aqui ajeitar a altura. Pronto, certo? Essa é a informação principal. Então vamos lá ao que interessa. A soma da medida da base maior. Quem é base maior bem aqui? Está sendo representado pelo Bzão, certo? Olha só, a soma da medida da base maior com a medida da base menor, que é essa aqui, ó, certo? Ela é igual à altura do trapézio. Então vamos anotar esse dado.
a soma da base maior do trapézio mais a soma da base menor vai ser numericamente igual à altura. Aí você pergunta, professor, na figura, quem é base maior e quem é base menor? Vejam que na figura, a base maior é essa que fica daqui para cá, ó, essa base que fica embaixo, certo? A base menor, que é representada pelo Bzinho, é essa distânciazinha aqui, ó, que delimita isso aqui, certo? E a minha altura, professor? A altura, ela é uma seviana, aquela parte aqui desse vértice, ó, e vai até o lado oposto, tá? E quando chega lá, ela fica perpendicular a essa base maior. Então nós chamamos isso aqui o quê? De altura, tá? Certo? Então pronto. Então nós temos aqui, ó, base maior, certo? Que é essa parte que fica aqui embaixo, ó. Nós temos a base menor e nós temos a altura. O que ele falou no enunciado bem aqui no início, ó, que a soma da medida dessa base maior mais essa base menor, se eu somar as duas, o resultado é a própria altura do trapézio. Além disso, no enunciado, o que é que ele fornece? A área desse trapézio. A área desse trapézio ele vai ser numericamente igual a 18 centímetros ao quadrado. Outra informação importante, certo? Daí, o que é que ele pede? Ele pede para você calcular a altura desse trapézio, certo? Então, basicamente é isso. Vamos lá. O que é que eu sei? Bem, eu sei que a área de um trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 multiplicado pela altura. Foi fornecida essa área? Foi. Foi fornecida essa soma da base maior mais a base menor? Foi, sim. Quanto é? É igual a H. Então vamos substituir bem aqui, ó. Bzão mais Bzinho, quer dizer, base maior mais base menor, eu posso substituir por H. Então vai ficar assim, ó, H sobre 2 multiplicado por esse H aqui, ó, que já tinha. Só para esclarecer, pessoal, veja bem, a soma da base maior mais da base menor, ele falou que é igual a H. Então eu simplesmente substituí, olha só, o Bzão mais o Bzinho por H, certo? Esse H que já tinha, ele permaneceu, tá? Igual a área, tá? Quanto é o valor da área? A área é 18 centímetros ao quadrado. Então já sei que o meu comprimento aqui da altura, tá? Vai ser em centímetro, a unidade, já que área é centímetro ao quadrado. H vezes H vai ficar H ao quadrado sobre 2 igual a 18. Usando a mesma linha de raciocínio que nós usamos nas questões anteriores, tá? Considerar o 18 como denominador 1, multiplicar numerador e denominador por quanto? Por 2, para tornar os denominadores o quê? Iguais. Eu vou encontrar uma fração equivalente a 18. E ela vai ser igual a quanto? Vamos lá, fica assim, ó, H ao quadrado sobre 2 igual 2 vezes 18 vai ser quanto? 36 sobre 2, né? Já que 2 vezes 1 são 2. Se eu dividir 36 por 2 dá 18, tá? Denominadores são iguais? São. Então simplifica os dois, ó. Quando eu simplifiquei, ó, denominadores ficaram 1. Então o que é que a gente vai encontrar agora? Ora, vou ter agora aqui, ó, H ao quadrado igual a 36. Equação incompleta do segundo grau, certo? Em que o coeficiente de x, certo? O coeficiente de h, nesse caso, é numericamente igual a zero, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? H vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Logo, h vai ser igual a mais ou menos quanto? 36 é quadrado perfeito? É, 6 vezes 6, portanto, vai ser igual a 6. Pronto. Antes de mais nada, eu já sei que a minha resposta aqui é mais ou menos 6. Então, tenho duas respostas, né? Tá? Um H1 igual a menos 6 e um H2 igual a mais 6. Mas quem vai nos interessar aqui? Veja bem, como eu me refiro à altura, as alturas, pessoal, tá? São dimensões. Então, não existe altura negativa. Portanto, eu descarto o valor negativo e posso dizer que o valor da minha altura, certo? Será numericamente igual a 6. 6 o quê? 6 centímetros, tá? Certo, pessoal? Como já foi explicado em momentos anteriores, você descarta o valor negativo e leve em consideração apenas o valor positivo, certo? Vamos à próxima situação, questão 4. Se x ele é um número par positivo, olha só, x é um número par e positivo, tá? O produto do número par anterior a ele com o número par posterior a ele resulta em 60. Qual é o valor de x?
Pessoal, vamos raciocinar aqui junto comigo agora, tá? Para fazermos a nossa resolução. Primeiro, qual é a primeira informação aí dele? A primeira informação que ele fornece, que a gente vai colocar aqui como dados, certo? É que esse número x, ele é um número par e positivo, tá? Então vamos chamar aqui o x, ó, aliás, vamos chamar esse número, né, x, tá, como sendo maior que zero. Então eu já sei que ele é par e ele é positivo, certo? Pronto. Segundo, o produto do número par anterior a ele. Raciocina comigo. Tu tem aqui uma sequência, ó. Você tem 2, 4 e 6. Se você está considerando, aqui é supondo, né, que x estivesse aqui no lugar do 4. Qual é o valor anterior ao 4? Número par anterior a ele vai ser quem? 4 menos 2. Quem é o número par posterior a ele? Vai ser 4 mais 2, tá? Interpretando aqui, usando agora, tá? Fazendo aqui uma analogia, ó. X como referência, certo? Quem vai ser o número par anterior a ele, tá? Usando a mesma linha de raciocínio, como se x fosse 4, só para você entender. O número anterior par a ele vai ser x subtraído de 2. E o número posterior a ele, par, vai ser x mais 2, certo? Portanto, pessoal, percebam que na hora que você tiver dúvida com relação à utilização desses valores genéricos, algébricos, né? Você pode recorrer a uma situação comum, tá? Com valores numéricos, comparar e chegar no que você quer. Então, se você supõe que esse número par é x, tá? O número par anterior a ele vai ser x menos 2 e o número par posterior a ele vai ser x mais 2. Pronto. O que é que ele diz aí, no enunciado ainda? Ele fala assim, ó. Se x é um número par positivo, o produto do número par anterior, é esse aqui, certo? Com o produto do número par posterior, vai ser esse. Resulta em 60. Quanto é o valor de x? Vamos ao que interessa. Eu já sei quem é, certo? Aqui, ó, o número par anterior. Então, produto, quando eu me refiro a produto, eu me refiro à multiplicação. Então, o produto do número par anterior, quer dizer, x menos 2, multiplicado pelo produto do número par posterior a x, que vai ser o quê? X mais 2. Tudo isso vai ser igual a quanto? Resulta, quer dizer, é igual a 60. Agora é só fazer a resolução. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Bem, como é que eu posso fazer isso aqui, professor? Eu posso multiplicar a componente x por todas as componentes do outro termo, multiplicar a componente menos 2 por todas as componentes. Ou raciocinar da seguinte forma. Toda vez que eu tenho o produto da soma pela minha diferença, certo? O resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é x. Então ficaria aqui, ó, x ao quadrado menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tudo isso igual a 60. Caso você tenha dúvida com relação a isso, eu vou fazer bem aqui separadamente. Ó. Você tem aqui, ó, x menos 2 multiplicado por x mais 2, certo? Pronto, só corrigir aqui. Bom, multiplicado por x mais 2. Nós chamamos isso aqui, nos produtos notáveis, produto da soma pela diferença. O resultado disso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nesse caso vai ser 4 aqui, tá bom? Porém, você pode fazer da seguinte forma. Você poderia multiplicar a componente x por todas as componentes que estão lá no segundo binômio, certo? Então, x vezes x ficaria x ao quadrado, x vezes 2 ficaria 2x, e agora a vez dessa componente menos 2, multiplicar todas as componentes que tem no segundo binômio. Menos 2 que multiplica x vai ser menos 2x, e menos 2 que multiplica mais 2 vai ser menos 4, certo? Olha só, pode fazer assim? Pode sim. Mais 2x com menos 2x simplifica, e o resultado vai ser x ao quadrado menos 4. O que eu estou querendo fazer é aplicar o produto notável para que a resolução fique mais prática e mais rápida, tá? Como eu acabei de mostrar. Então você pode fazer a resolução das duas formas, aplicando, certo? O produto da soma pela diferença, que é um produto notável, ou multiplicando mesmo o primeiro binômio pelo segundo binômio. Você vai encontrar o resultado x ao quadrado menos 4, certo? Bem, isso aqui é uma equação o quê? Incompleta do segundo grau, tá? A mais comum, né?
Então vamos lá. Como é que eu faço, professor? Eu vou mandar esse menos 4 para o segundo menos com sinal trocado. Vou só repetir aqui a expressão, só para você entender o que nós vamos fazer. Pelo princípio aditivo, toda mudança que eu fizer no primeiro membro, eu posso fazer no segundo. Então, se eu quero tirar esse menos 4 daqui, eu vou ter que somar ele com 4. Então, eu vou ter que somar também o segundo membro com 4. Então, menos 4 mais 4 vai dar quanto? 0, só resta x ao quadrado. E 60 mais 4, o resultado é 64, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa resolução. Vamos lá? X vai ser igual a quanto? Ah, professor, mais ou menos a raiz quadrada de 64 já foi explicado por quê, né? Tira a raiz quadrada dos dois e a componente x pode assumir dois valores, um positivo e um negativo. Portanto, x vai ser igual a quanto? A mais ou menos 64 é quadrado perfeito? Ele é 8 ao quadrado. Portanto, o resultado vai ser mais ou menos 8. Entenda uma coisa, você está tratando de situações de dimensão? Não. Porém, o que é que ele afirma lá no enunciado, lá no início? Ó? Ele afirma que x ele é um número par positivo, quer dizer, ele é maior que zero. Então, nesse caso, tá? Como você tem duas respostas aqui, ó, você tem um x1 igual a menos 8 e você tem um x2 igual a 8, que é positivo, certo? Portanto, esse valor negativo, ele não satisfaz essa condição de ser positivo. O que satisfaz é apenas o valor positivo. Portanto, você pode dizer que esse valor de x vai ser numericamente igual a 8. Tá? Ele é par e ele é positivo. Quer dizer, está satisfeito as duas condições. Certo? Vamos agora à nossa última resolução. Tá? Questão 5. Ricardo, que é esse senhor aqui, ó, ele vai construir um chiqueiro, certo? No formato retangular, em que a área é 32 metros quadrados, certo? Quais serão as dimensões desse chiqueiro se a medida de um dos lados for o dobro da medida do outro? Pessoal, vamos lá, certo? Você já pode começar a fazer a resolução também. Pode, claro que pode. Vamos lá, ó, vamos raciocinar comigo. Tá aqui o chiqueiro. Ele tem um formato, olha só, certo? De um retângulo. Então é natural que todo chiqueiro ele tenha duas dimensões aqui, ó, formato de um retângulo, né? Você tem a largura e você tem o comprimento do chiqueiro, tá? Que a gente pode chamar também de fundo, certo? Tá? Tem pessoas que chamam de fundo. Então tá aqui as cotas do chiqueiro. Tá aqui o meu chiqueiro, ó, certo? Que essa parte todinha aqui, tá bom? E aqui são as dimensões do chiqueiro, tá bom? Vamos lá. Nós temos largura e nós temos comprimento. Eu sei quanto é a largura? Não. Eu sei quanto é o comprimento? Não. Então vamos chamar a largura de x, vamos chamar o comprimento de y, certo? Então vamos ao que interessa. Qual é a outra coisa que ele fornece? O Ricardo ele quer construir esse chiqueiro retangular e a área é 32 metros quadrados, tá? Então vamos apagar bem aqui para colocar o valor da área, certo? Vamos lá. Valor da área é igual a 32 metros quadrados. Quer dizer, essa região todinha aqui corresponde a 32 metros quadrados. Tá bom? Outra informação que ele fornece. Quais são as dimensões desse chiqueiro? Então, vou colocar aqui como dados. Certo? Vamos lá. Ele forneceu a área, que é 32 metros quadrados. Aqui nós chamamos a largura de x. Queremos saber qual é a dimensão dessa largura. E queremos saber também qual é a dimensão do seu comprimento, que eu chamei de y. É isso? Quais serão as dimensões, quer dizer, largura e comprimento, desse chiqueiro, se a medida de um dos lados for o dobro da medida do outro? É natural que aqui o comprimento, ele sempre aqui, ó, no caso de um retângulo, vai ser maior que a minha largura. Então, quem vai ser o dobro de quem? Ora, é lógico que o comprimento vai ser, nesse caso, o dobro aqui, ó, da minha largura, porque ele está dizendo que uma das dimensões é o dobro da outra. Então, eu posso dizer que y vai ser igual a quanto? A 2x. Certo? Pronto, já está feito praticamente a questão, né? Então, vamos só aqui colocar bem aqui, ó, para que fique bem claro. Y vai ser igual a 2x. Nós também queremos determinar isso. Certo? Vamos lá. Eu sei que para você calcular a área de qualquer retângulo, como é que se faz? Você multiplica a base, não é isso? A base,
certo? Quer dizer, a minha largura, tá? Pela minha altura, que nós chamamos também de comprimento, tá? Então vamos multiplicar aqui, ó, certo? Isso aqui, ó, que é a minha largura, que é x, eu vou multiplicar pelo valor do meu comprimento, que é y. Só que y é igual a quanto? A 2x, certo? Pronto. Praticamente feito. Vamos lá. Quanto é o valor dessa área? Foi fornecida? Foi sim. O valor da área é 32 metros quadrados. Então, eu posso determinar agora, né? Como? Substituindo o valor desse A por 32. Então, aqui, ó, x multiplicado por 2x vai ser o quê? 2x ao quadrado igual a área, que é igual a 32, certo? Pronto. O que é que você percebe aqui? Professor, eu percebo que eu tenho um 2 aqui a mais, né? Que é o coeficiente ao quadrado. Eu posso eliminar ele? Pode. Por qual princípio? Princípio multiplicativo. Você pode multiplicar tanto a primeira componente, o primeiro membro, como o segundo membro por um meio, certo? Ou seja, é a mesma coisa que dividir o primeiro componente aqui, ó, o primeiro membro, por 2, e dividir o segundo membro também por 2. Certo? Então vamos lá. Dividindo esse por 2 dá 1, dividindo esse por 2 dá 1, então só resta x ao quadrado. E se eu dividir 32 por 2, o resultado é 16. Pronto, já praticamente fiz a questão, né? Logo, x vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de 16. Logo, x vai ser igual a mais ou menos... 16 é quadrado perfeito? É, 4 vezes 4 são 16. Portanto, x é igual a mais ou menos 4. Vamos raciocinar de novo. Nós estamos tratando de quê? De dimensões. Então, nós temos aqui um x1 igual a menos 4 e nós temos um x2 igual a 4. Esse x1 igual a menos 4, ele satisfaz a condição? Não satisfaz, então você descarta. Então, só me resta esse, ó, x igual a 4. Então, você pode afirmar com toda segurança, tá, que essa dimensão x vai ser igual a 4. 4 o quê? Se a área é metro quadrado, significa dizer que x vai ser igual a 4 metros, certo? A outra dimensão é y. Essa outra dimensão é o quê? O meu comprimento, tá? Então, portanto, você já determinou o valor de x, que é igual a quanto? A 4 metros, certo? Como a gente queria demonstrar. Só resta determinar o valor de y. Y não é 2 vezes o x, 2x é 2 vezes o x. Quanto é o valor de x? É 4. Portanto, o resultado vai ser o quê? 8 metros, tá? Então, nós determinamos o valor de x e determinamos o valor de y, que é igual a 8 metros, como a gente queria demonstrar, tá? Então, só para destacar aqui, ó, para ficar bem destacadozinho, o que eu quero mostrar, tá? Nós determinamos aí as duas componentes. Determinamos o valor de x, que é a largura, e determinamos o comprimento, que seria o equivalente ao y, que é 8 metros, tá? Então, valor de x, 4 metros, valor de y igual a 8 metros, tá? Então, essas são as duas dimensões do chiqueiro. Então, o chiqueiro ficou aqui, ó, 8 metros de comprimento, ficou por 4 metros de largura. Então, como a gente queria demonstrar. Então, com isso, a gente encerra a correção lá da página 179. Até a próxima.